Gente, eu acabei de ler esse livro aqui de Patrick Ness. Eu tô abalada, eu tô assim, até com um pouco de falta de ar, angustiada, já louca pra ler o segundo volume. Esse é só o primeiro. E esse título? Eu vou explicar direitinho esse título pra você, mas antes eu vou aqui tomar um fôlego e aí você me espera. Roda a vinheta. Bom, Mundo em Caos é um livro de uma série distópica, né, de uma ficção científica de Patrick Ness. Na verdade é uma trilogia, são 3 livros, esse é só o primeiro desse romancista, né? E é um livro de tirar o fôlego. Mas antes de falar um pouquinho dessa história, eu quero comentar com vocês o título. O título desse livro aqui, Mundo em Caos, ele na verdade é o nome da série. Esse livro já foi publicado, né, em 2008, 2009, 2010, né? 2008 o primeiro, 2009 o segundo, 2010 o terceiro. Ele já foi publicado aqui no Brasil e essa é uma reedição. Só que eles resolveram mudar o título. Mas o título original desse livro, em inglês, é The Knife of Never Letting Go. E para mim é um título que na verdade ele é mais propício assim. Embora a gente viva aqui no mundo em caos, a série em si chamar Mundo em Caos né, pra mim eu acho que faz mais sentido. E o título original, que é A Faca, né, vou traduzir aí de uma forma meio tosca, mas é A Faca de Nunca Deixar Ir, uma coisa assim. E a faca é muito importante para essa história, então eu acho que faz todo sentido esse título. Só que eles resolveram mudar, vamos ver aí como é que serão os outros títulos do segundo e do terceiro livro. Na verdade, a primeira edição dessa trilogia, né, desses 3 livros, seria O Motivo, A Missão e A Guerra. Esses 3 livros já existem aí, foram publicados, como eu disse, em 2008, 2009 e 2010. Só que aí nessa reedição da Intrínseca, gente, olha essa edição, ela tá maravilhosa. E ela diz muito também sobre o livro. A capa aqui, não sei se dá pra ver, se vocês conseguem visualizar, ele tem alguns escritos em alto relevo e com verniz localizado, que na verdade significa o ruído. Isso eu vou explicar mais adiante aí para vocês entenderem o que é esse tal desse ruído, né? Então ela diz muito sobre o livro, sobre a história, a própria capa. Tem a página vermelha também, é super bonita. E internamente, vou tentar achar aqui uma página para vocês entenderem também quando eu digo do ruído. Olha para vocês verem, essa página aqui, ó. Essa página aqui, eles têm uma fonte diferenciada para falar isso aqui tudo é o ruído. Vocês vão entender um pouquinho mais pra frente o que significa. Então a edição tá toda assim, tá linda. É muito bonita mesmo e realmente eu vou esperar, inclusive, para comprar o segundo e o terceiro quando eles forem lançados, justamente por causa dessa edição. Como toda distopia, o autor pretende que o leitor tire algumas conclusões e faça algumas associações aí com a realidade, né? Na verdade, existem aí algumas metáforas que fazem com que a gente com que a gente pensa na nossa realidade, lendo isso que é um universo completamente distinto, completamente diferente pra gente, né? Completamente irreal, mas a gente consegue fazer algumas conexões, a gente entende algumas metáforas que o escritor quer passar pra gente, sabe? A gente consegue visualizar essas coisas. Aqui a gente encontra várias questões importantes a serem tratadas. Inclusive tem uma questão política muito forte, né? Porque na verdade existe aí um mundo novo que é governado por um prefeito, né? Que se estabeleceu ali no mundo novo e
as coisas que esse prefeito faz, né, a forma como aquele povoado vive, isso tudo diz muito da nossa realidade, inclusive. Bem, então eu vou falar um pouquinho aí dessa história, eu vou entrar um pouquinho aí nessa história, nesse mundo distópico aí que tá aqui narrado nesse livro. É um mundo novo, né, que foi acometido por um germe que eliminou todas as mulheres dessa sociedade e também fez com que os pensamentos dos homens se tornassem, né, audíveis. Então esse germe eliminou também o silêncio dessa sociedade. Esse germe, então, ele foi disseminado, né, a história que se sabe é que esse germe foi disseminado por uma guerra que aconteceu quando esses colonizadores chegaram, né, da Terra, chegaram para esse mundo novo e houve uma guerra ali entre os alienígenas, nativos que moravam nesse mundo, e os colonizadores. E a história que se é contada e que todo mundo conhece é que esses nativos, eles são violentos, selvagens, cruéis, então que eles precisaram acabar com eles para as pessoas se instalarem nesse mundo novo. Então o que existe é aquele povoado governado por um prefeito sobre aquelas regras estipuladas ali por eles, vivendo num mundo sem mulheres e com o ruído. Assim, a privacidade desses homens praticamente acabou, porque tudo que se pensa se ouve. Então, na verdade, eles acabam tendo que lidar aí com essa situação e aprendem a lidar, né, com isso da seguinte maneira. Existe aí uma estratégia para tentar diminuir o ruído, para tentar camuflar um ruído. Eles aprendem isso na convivência e no dia a dia, eles aprendem que eles conseguem, em algumas situações, esconderem ali o que eles estão pensando, né? Fazer com que o ruído fique mais baixo. Quando se está muito nervoso, o ruído fica mais alto. Então eles tentam ali contornar essa situação, mas o ruído é permanente e confuso num barulho caótico, assim, porque são todos os pensamentos ao mesmo tempo. Todd Hewitt, na verdade, ele é o grande protagonista dessa história. Ele é um garoto de 12 anos e ele está na expectativa de completar 13 anos, porque está muito perto, falta um mês para ele completar 13 anos. E nesse mundo novo, quando se completa 13 anos, se torna homem, com todas as responsabilidades que isso envolve. Então ele está ali nessa expectativa, só que num belo dia, os seus pais adotivos, eu não vou entrar muito nesse assunto porque eu não quero dar spoilers sobre esses pais adotivos, mas os seus pais adotivos, eles simplesmente falam com Todd: você precisa fugir para bem longe daqui. Já tem uma mochila ali pronta, entrega para ele a mochila com os suprimentos e com algumas coisas que ele vai precisar aí por algum tempo, né? E um diário escrito pela mãe do Todd, né, que morreu com esse germe, né, que foi, né, exterminada aí todas as mulheres. E ele fica louco, ele fala: não vou fugir, por que eu tenho que fugir? Ele não entende nada, ele se revolta, mas o pai adotivo Ben, né, e fala: você tem que ir, fuja daqui. E, inclusive manda ele ir com o cachorro, o fiel escudeiro dele ali, e o cachorro vai junto. E é super bonitinho porque o cachorro também, os pensamentos do cachorro são audíveis também, então eles conseguem um pouco se comunicar. Mas ele, nessa loucura, sem saber o que fazer, ele foge, mas ele não sabe para onde ir, ele não sabe o porquê, e ele sabe mais ou menos que ele está fugindo do prefeito, que o prefeito está atrás dele, mas ele não sabe o porquê, ele não está entendendo o que está acontecendo, né? E além dessa mochila e do cachorro, ele entrega uma faca pro Todd, né, para ele se proteger, se defender.
Essa faca é fundamental na história, vai acompanhar ele aí e muita coisa vai acontecer, a gente vai entendendo muito ao longo da trama. Então ele foge ali sem saber muito para onde, porque ele achava que só existia aquele povoado, né? E ele tem muito medo de sair daquele limite daquele povoado e encontrar alienígenas, os alienígenas, né? Do início ali, de quando eles chegaram, porque ele tinha muito medo, muita coisa se falou ali pra ele que eles eram muito cruéis e tal, então ele tinha muito medo de encontrar. Então ele vai nessa fuga assim, meio amedrontado, sem saber muito o que está acontecendo, mas vai. Então aí, durante essa fuga e cheia de perigos, né, e fugindo do prefeito, ele não sabe muito bem o que está acontecendo, nessa fuga ele encontra surpreendentemente uma silenciosa garota. Tudo que ele acreditou que não fosse capaz, né, de existir, ele encontra logo no início dessa fuga. Isso está logo no início do livro. E essa garota é silenciosa, não tem ruído. Então ele se assusta, na verdade ele nem conhece mulher, ele nunca viu uma mulher ao vivo assim. Porque ele só conhecia pelos pensamentos dos outros homens. Ele era o mais novo da cidade, ele era o último garoto da cidade. Todos os outros, como não existia mulher mais, né, não tinha mais reprodução e não tinha mais nascimentos, ele era o último garoto. Todos os outros já tinham se tornado homem. Então ele passava pela cabeça dele se era por isso que o prefeito estava buscando por ele ser o último garoto, mas ele não sabia ao certo. Então ele encontra essa garota, a Viola, e muita coisa acontece com esses dois ao longo dessa fuga e eles se descobrem muita coisa. Existem vários segredos aí que eles vão descobrindo aos poucos e eles acabam se tornando um trio muito legal de acompanhar. O Todd, a Viola e o cachorro. Bem, eu não vou falar muito mais sobre o desenrolar disso, porque eu acho que tem que ser surpresa para vocês, assim. Você tem que ler o livro e ir entendendo o que está acontecendo, descobrindo junto com eles, porque eles também não sabem de nada que está acontecendo, eles só sabem que eles precisam fugir. Então, mas é importante que a gente vê algumas lições que a gente consegue tirar desse livro, dessa distopia, né? A gente vê ali como que o que o Todd conhece, né? O que ele conhece dessa história, tudo que ele sabe e tudo que ele aprendeu ali naquele momento, porque ele praticamente nasceu ali, tudo que ele sabe é verdade ou é mentira? Outra questão importante, por que ele é praticamente analfabeto, a ponto de não saber ler, né? O diário que os pais adotivos entregam para ele dentro da mochila, ele não consegue ler, né? Por que ele é analfabeto? E ali no início do livro tem uma cena ali que mostra que todos os livros foram queimados. A quem interessa que os livros sejam queimados? Tem até uma frase aqui do livro que eu anotei que é interessante. O mundo se torna perigoso quando você sabe muita coisa. Perigoso para quem? Então essas coisas, elas são importantes a gente trazer pra gente. O conhecimento, ele é perigoso para quem, né? Por que a gente tem que ter aversão ao conhecimento? Será que tem mesmo que ter? Por que existe? E isso traz aqui no livro, é muito interessante. O livro mostra também que ao se tornar um adulto, né, o homem precisa perder a pureza, precisa perder a inocência. Por quê? Sabe? A gente vai entendendo ao longo da história, mas por que Todd, perto de se tornar um homem, por que ele tem que fugir? Né? Isso tudo o livro vai responder. Os nativos aqui dessa história, os alienígenas, eles são considerados assassinos cruéis e selvagens. Mas como que os colonizadores aí, né,
ganharam essa guerra em menor número? Como? Por que existe aí tantos segredos entre população e governante? Aqui no caso do livro Prefeito. Por que Todd sabe muito pouco sobre aquele povoado? E aí algumas dessas questões, né, dessas questões que são tratadas aqui numa distopia, a gente pode fazer algumas conexões com a nossa realidade. E isso que é o legal da distopia. A distopia pretende mostrar isso pra gente, né? Várias distopias aí que tem no mercado editorial pretendem justamente fazer com que a gente reflita sobre a nossa própria realidade. Fato é que eu amei essa leitura, ela super serviu pra mim, valeu muito a pena. Eu recomendo demais, né? Uma distopia, assim, é um universo muito distante, assim, da nossa realidade, mas a gente consegue absorver muita coisa. Então, eu indico muito essa leitura. Eu queria saber de você. Você já leu esse livro? Se você leu, você conseguiu fazer algumas conexões com a nossa realidade? Deixa aqui nos comentários o que você conseguiu fazer aí de conexão, que metáfora aí do livro que a gente consegue trazer para nossa vida. Deixa aqui nos comentários que eu quero ler e ver se a gente pensou da mesma forma. Eu vou deixar para você que gostou dessa resenha, que se interessou por comprar esse livro, eu vou deixar o link aqui de compra. Lembrando que você comprando aqui pelo canal, você não paga nada a mais por isso, mais uma parte vem aqui pro canal, né, em forma de comissão, e você vai ajudar muito aqui a gente conseguir ampliar cada vez mais esse projeto e chegar a mais pessoas. Se você gostou, adquira aqui por esse link, tá bom? Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa resenha. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos e me acompanhe. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por vocês terem chegado até aqui no vídeo e até o próximo.